Amém. Eu quero ler um texto e depois de eu ler esse texto, eu quero explicar um pouco o contexto e depois eu quero te dar o título dessa mensagem para a gente iniciar. O texto que eu quero ler está lá em Mateus no capítulo 11, versículo 12, Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e a gente vai ler o versículo 12, palavras de Jesus. Ele fala desde os dias de João Batista até agora. Diz comigo, até agora. Jesus aqui, ele não está simplesmente fazendo uma declaração. Jesus aqui, ele está determinando um tempo. Ele está dizendo, olha, desde João Batista até João Batista, passando por João Batista até agora. Diz comigo mais uma vez, até agora. Até agora o reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força. É tomado, em outra versão, por violência. E os que usam de força, ou em outra tradução, os que usam de violência se apoderam dele. Eu quero que, por favor, deixe esse versículo aí. Nesse contexto, Jesus está falando de João Batista, mas muito mais do que falar sobre João Batista, ele está falando de um tempo. Ele está falando de que até um certo tempo as coisas aconteciam de uma certa forma, mas a partir de um determinado tempo as coisas acontecerão de outra forma. Jesus falando de João Batista, nesse contexto, se você ler um pouco mais do capítulo 11, ele vai falar que nascido de mulher, presta atenção nisso, nascido de mulher, ninguém é maior que João Batista. Agora, nascido de mulher, a gente está falando de algo que é o quê? Que é natural. Ele está falando, olha, aquilo que é natural, aquilo que é nascido de mulher, aquilo que veio da carne, em comparação com os outros que vieram da carne, ele é o maior. Aí ele faz outra declaração muito interessante. Ele diz, porém, o menor no reino dos céus. Olha que interessante. Nascido de mulher, aquilo que vem da carne, ele é o maior. Mas o menor no reino dos céus, o menor no reino dos céus, é muito maior do que João Batista. Ele está declarando um tempo, ele diz, olha, desde João Batista até João Batista, a gente celebra os fortes, a gente celebra os que são musculosos espiritualmente, a gente celebra aqueles que são violentos, que usam de força para fazer as coisas de Deus, e desses não tem nenhum maior do que João Batista. Porém, isso foi até agora. Porque a partir de agora, a partir de mim, um novo tempo começa. A partir de mim, a gente está falando de um reino que não são os fortes, um reino que não são os violentos, um reino que não são os disciplinados. A gente está falando que a partir de agora esse reino vem para aqueles que nasceram da água e do Espírito. E aqueles que nascem da água e do Espírito não é pela força, não é pela violência que eles se apoderam do reino, mas é pela fé. Até João Batista, ele era o maioral dos fortes, dos violentos, que se apossavam do reino. Mas agora chegou um novo tempo.
A partir de mim entra uma nova história, entra uma nova realidade. Cruzamos para um novo tempo, onde Deus não mais está buscando a força, onde Deus não mais está buscando a violência, onde Deus não mais está buscando a intensidade, mas agora marca um novo tempo, onde Deus está procurando uma coisinha, e essa coisinha se chama fé. O título da minha mensagem hoje é O esforço que falha e a fé que gera frutos. O esforço que falha e a fé que gera frutos. Escuta isso, por favor, e guarda no teu coração. As maiores promessas do homem para Deus, as maiores promessas do homem para Deus sempre terminam em fracasso. Mas as promessas de Deus para o homem nunca falham. As maiores e melhores promessas, as maiores e mais bem intencionadas promessas do homem para Deus sempre terminam em fracasso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as promessas de Deus para o homem nunca falham. Eu quero te dar 2 exemplos básicos sobre isso. Primeiro exemplo, eu acredito que se você conhece um pouco do contexto do Antigo Testamento, da saída do povo de Israel do Egito, em tal momento Deus envia a lei através de Moisés, Deus envia os mandamentos para o povo de Israel através de Moisés. Você tem a história disso lá em Êxodo no capítulo 19. Êxodo capítulo 19 marca a entrega das leis e dos mandamentos de Deus para o povo através de Moisés. Sabe qual foi a resposta do povo? Quando o povo recebe as leis, os mandamentos através de Moisés, a resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Que declaração bonita, não é? Que declaração maravilhosa. Eu acho incrível. Eu olho e eu penso, meu Deus, olha, bater no peito e dizer: Deus, pode deixar que eu resolvo. Deus pode deixar as tuas leis, os teus mandamentos que são santos, são puros, pode deixar, a gente vai resolver. Isso seria lindo e maravilhoso se a gente não visse alguns capítulos depois, alguns anos depois, alguns momentos depois, de dizer: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Esse mesmo povo, lá em Êxodo no capítulo 32, é o povo que faz um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro de ouro, em vez do Deus que trouxe o mandamento, e que um dos mandamentos era qual? Não fará ídolos e não adorará outros deuses. Agora, vamos falar de Israel, não. Vamos falar de mim. Vamos falar de você. Quantas vezes a gente falou para Deus: Deus, nunca mais eu faço isso. Quantas vezes a gente se ajoelhou na igreja e disse: Deus, ontem foi o meu último dia de farra. Deus, ontem foi o meu último cigarro. Deus, ontem foi a minha última traição. Deus, nunca mais. E a gente chora, e a gente se joga no chão, e a gente diz: nunca mais, Deus. Só que um dia depois, uma semana depois, um mês depois, onde é que a gente volta? Para o mesmo lugar. Talvez eu estou falando só de mim, talvez você seja desses.
que tudo que você fala, você faz. Mas se você é um ser humano normal e comum, como o povo de Israel, como eu, a grande realidade é que as minhas melhores promessas para Deus, em mim mesmo, elas não podem se cumprir. Sabe por quê? Porque eu não sou forte o suficiente. Sabe por quê? Porque eu não sou apto o suficiente. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito o suficiente. Mas não vamos falar de Israel e nem vamos falar de mim. Vamos falar de um parceiro de Jesus. O apóstolo Pedro, ele é muito conhecido por ser um dos discípulos, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Em dado momento, se eu não me engano, na Santa Ceia, Jesus diz: olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me largar, vocês vão me deixar sozinho, eu vou ser traído, eu vou ser abandonado. O nosso amigo Pedro, ele se levanta, bate no peito e diz: Jesus, é o seguinte, eu não posso botar minha mão no fogo por esses aqui não, entendeu? Esses caras aqui, Tomé, não boto muita fé, João fala baixo, mas assim, não boto muita fé. Mas eu, mesmo que todos te abandonem, mesmo que todos te larguem, Interessante que poucas horas depois, quando Jesus é preso, ele foge. E em dada situação, ele nega a Jesus 3 vezes. Mais uma vez, quantas vezes eu e você quebramos as nossas promessas para Deus? Quantas vezes eu e você nos esforçamos, nos tentamos, muito bem intencionados, prometemos, declaramos, profetizamos, oramos. E mesmo com toda a vontade e sinceridade, não foi o suficiente. A verdade é que as promessas dos homens, as maiores promessas do homem para Deus, sempre terminam em fracasso. Mas as promessas de Deus para o homem nunca falham. Paulo, ele fala sobre esse contexto, lá no capítulo 7 de Romanos. Ele está falando sobre essa luta da carne com o espírito. Ele está falando sobre essa luta do homem natural com o homem espiritual. E eu acredito que todos nós já passamos por essa situação que está lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, 19. E olha o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse contexto, quando nós estamos debaixo da lei, quando nós estamos debaixo do esforço. Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo. Lucas, eu não queria fofocar, mas quando eu vi, eu já tinha fofocado. Lucas, eu não queria abrir aquele site. Eu passei o dia dizendo: eu não vou abrir. Mas quando eu me vi, estava lá aberto na minha frente. O que eu faço não é o que eu desejo. Agora, o mal que eu não quero, vem bem rapidinho. Piscou, estou fazendo. Cutucou, ele sai. Chamou 2 vezes, sim senhor. Essa é a nossa real condição, quer você assuma ou não, eu e você, nós não somos capazes, nós não podemos em nós mesmos sustentar a nossa vida, sustentar as nossas escolhas, sustentar a nossa história por mais esforço. Não, se eu me esforçar um pouco mais, se eu me dedicar um pouco mais, se eu me entregar um pouco mais, talvez o que está faltando é mais disciplina, talvez o que está faltando é mais força de vontade. Uma vez eu vi um pregador falando,
E eu fiquei meio chocado, porque eu me senti extremamente ofendido. Ele disse assim: sabe por que você não lê a Bíblia? É porque você não quer. E você não faz, é porque você não quer. Se quisesse, estava fazendo. E eu fiquei na minha cadeira pensando: meu Deus, quantas vezes eu queria ler a Bíblia, mas abri o Instagram. Quantas vezes eu disse: eu quero, mas eu quero de verdade. Mas quando eu vi, eu estava na Netflix. Era meio que uma coisa que me dominava, mas eu queria. Mas eu não conseguia. Por quê? Porque como homem natural, eu não tenho força o suficiente para agradar a Deus. Como homem natural, não é falta de disciplina, não é falta de querer, não é falta de esforço. É falta de completa capacidade. Eu acho interessante. Jesus, ele está conversando, Sarinha. Ele está conversando com o povo, ele está ensinando. E aí ele diz assim: a lei fala sobre o quê? Sobre se você assassinar, se você matar alguém, você pecou. Aí eu imagino que as pessoas pegaram e disseram assim: eu nunca matei ninguém, né? Eu nunca matei ninguém. Eu sei uma pessoa ali, mas eu nunca. Jesus diz: a lei fala que se você adulterar, você pecou. Aí o Joãozinho: eu nunca adulterei, né? Eu sei que tu soube, pois é, tu vê só. Mas eu nunca adulterei. Eu sou muito bom, eu me esforço, mas eu nunca pequei. Aí Jesus, ele dá o golpe. Aí ele diz assim: só que o que eu digo não é só se você assassinar alguém, é se você tiver raiva de alguém, você já pecou. Aí já começa a complicar, porque basta eu entrar dentro do carro e estar na Washington Soares, eu já perco minha salvação. Ô povo para dirigir ruim, meu irmão. É eu dirigindo e pedindo perdão, é eu esculhambando os irmãos e dizendo: me perdoa, Senhor, mas tu viu o que ele fez. É interessante porque ele diz: olha, a lei diz se você adulterar, mas eu digo que se você olhar e desejar, no seu coração já era. Aí lascou. Aí ferrou. Não adulterar, ok, mas se olhar e pensar, já era. É interessante porque Jesus, ele pega a nossa mentalidade, ele pega o nosso entendimento e ele está dizendo: vocês estão achando que agradar a Deus é difícil. Vocês estão achando que agradar a Deus é muito difícil. Jesus, ele vem para nos provar, e ele nos leva ao limite de nós mesmos, e o que ele está dizendo é: ei, acorde, agradar a Deus não é difícil, é impossível. É impossível. Não passar raiva é impossível. Não olhar para a pessoa bonitinha ali e ter pelo menos é impossível. Não, mas eu não falei, mas pensou. Não, mas eu nunca fofoquei, mas julgou no coração. É impossível. Mas se é impossível, então, por que Jesus, ele nos convida para essa jornada? Porque até João Batista era pela força. Mas a partir de Jesus agora é pela fé. A partir de Jesus agora, nós vivemos a nossa vida, nós vivemos o nosso relacionamento com Deus, nós vivemos a nossa vida espiritual, não mais pelo esforço, não mais pela força, não mais pela disciplina, não mais pela dedicação, mas a partir de Jesus reconhecemos: Deus, é impossível, e Ele diz: eu sei, por isso eu enviei Jesus.
Deixa eu te falar uma coisa, se esforço fosse suficiente, a cruz não seria necessária. Se mais esforço fosse a resposta, Deus não teria enviado Jesus. O que a força humana, o esforço humano não pôde alcançar, a graça conquistou de uma vez por todas. Romanos no capítulo 1, versículo 17, Romanos 1, 17, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela. E aí ele fala como que o justo, como que aquele que crê em Jesus e é justificado, como que ele vai viver? O justo viverá não pelo esforço, não pela obediência, não pela dedicação, não pela disciplina, pela fé. Hebreus no capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus, ele traz essa verdade, ele expressa esse princípio dizendo, sem o quê? Sem obediência é impossível agradar a Deus, não é isso que diz? Sem esforço é impossível agradar a Deus, não é isso que diz? Sem disciplina é impossível agradar a Deus, não é isso que diz? Diz o quê? Sem o quê? Sem o quê? Fé. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ah, Lucas, mas tu esqueceu o que Tiago fala. Esqueci, vamos lá, vamos ler. Vamos ler e vamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está vendo, Lucas? Pregando aí, o que tu está pregando está vazio. Legal, vamos ver o próximo versículo. Tiago 2, 18. Tiago 2, 18. É forte. Tiago 2, 18. Eu que não passei o versículo, tá, gente? Foi erro meu. Tiago 2, 18, ele continua dizendo. Eu abri, foi Hebreus aqui. Não, volta no versículo 16, perdão. Deixa eu procurar aqui. É 17 mesmo, é porque a minha versão está diferente. Na versão, nova tradução, na versão transformadora NVT, ele diz assim, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza, diz comigo, produza. A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está o quê? Morta. A boa obra que eu faço, a boa obra que ela é gerada, ela é fruto da fé. Não é a minha boa obra que gera fé, é a minha fé que gera boa obra. É eu crer, é eu me apoiar em Cristo que gera algo na minha vida. Quando a gente confia na obra consumada da cruz, algo muda dentro de nós. Olha que interessante, Filipenses no capítulo 11. Filipenses no capítulo 1, não tem capítulo 11 de Filipenses. Filipenses no capítulo 1, gente, eu estou nervoso, estou errando tudo. Deixa eu respirar aqui. Filipenses no capítulo 1, a partir do versículo 9. O apóstolo Paulo ele vai dizer, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Versículo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem o quê? Puro, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Aí no versículo 11 ele fala, olha que lindo isso, versículo 11. A vida de vocês estará cheia o quê? Cheia de quê? Boas qualidades. Agora, olha o que ele fala depois, que quem pode produzir?
Só Jesus pode produzir as boas qualidades. Não é o meu esforço. Eu tenho que me esforçar mais para ser bom. Não, você tem que confiar mais para ser bom. Eu tenho que me esforçar mais para ser generoso. Não, você tem que confiar mais para ser generoso. Só Jesus pode produzir em nós todo tipo de bom fruto. Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6, eu amo esse texto. Eu me agarro nesse texto. Muitas vezes minha fé, ela é sustentada a partir da verdade contida nesse texto. O apóstolo Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele, não o meu esforço, ele, não a minha disciplina, ele, não a minha obediência, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um outro texto, antes de eu pular para a próxima coisa que eu quero dizer, um outro texto que eu quero ler, que eu sou apaixonado, completamente apaixonado. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre, ele entra num processo de comparação, entre aspas, com os outros apóstolos. E ele fala: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Agora, essa graça para comigo não foi o quê? Não foi inútil. Antes eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu me disciplinei, mais do que todos eles. Agora olha como ele termina. Contudo, não foi eu, não foi o meu esforço, não foi a minha disciplina, não foi o meu trabalho, foi quem? A graça de Deus comigo. Como é que eu acesso essa graça? Pela fé. A graça para você agradar a Deus, trabalhar para Deus, servir a Deus já está liberada. Eu preciso crer e eu preciso receber para que essa graça produza algo em mim. A verdade é que Deus não quer a sua força, Ele quer a sua fé. Eu vou dizer isso de novo. Deus não quer a sua força, Ele quer a sua fé. Força Deus tem, poder Deus tem. E a única forma da gente acessar isso é através da fé. É quando nós confiamos nele, é quando nós olhamos para Ele, é quando nós paramos de prometer e começamos a confiar. Eu confio que o teu poder em mim é maior do que o pecado. Eu confio que a tua graça em mim é mais forte que a carne. Eu confio que aquilo que Jesus conquistou na cruz já está liberado para mim, e por isso eu posso servir, por isso eu posso perdoar, por isso eu posso andar em obediência, por isso eu posso andar em pureza, não porque eu me esforço, mas porque eu recebo. Esforço sem fé é remar contra a maré. Esforço sem fé é remar contra a maré. O que é que acontece? Você se cansa, mas você não chega ao seu destino. É por isso que muitas vezes a vida cristã é uma vida pesada. Não, é muito pastor, sabe como é, né? É uma luta, é uma luta, é uma luta, é batalha por cima de batalha. Sabe por quê? Porque a gente ainda está tentando viver como João Batista, achando que é pela violência que a gente vai vencer, quando na verdade o livro de Apocalipse, a revelação de João Batista, é pelo sangue do Cordeiro que eu e você temos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a carne. Se a gente acha que Deus nos abençoa porque nos esforçamos, então a gente está voltando para as práticas da lei. A gente está voltando para a mentalidade de João Batista. A graça não é sobre tentar mais, mas a graça é sobre confiar mais. Se a gente tenta merecer as bênçãos de Deus, se a gente tenta conquistar o favor de Deus, se a gente tenta receber por nós mesmos as promessas de Deus, então a gente cai da graça. Olha que texto incrível.
Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele alerta aquela igreja, ele alerta aquele povo. E ele diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês que tentam merecer, tentam se esforçar, tentam fazer pela própria força e disciplina, vocês separaram-se de Cristo e o que, gente? E o que? Já pensou viver uma vida onde você está fora da graça? Sabe o que é essa vida? É a vida que depende do esforço. É a vida que depende do mérito. Não, mas tem que pagar o preço. Que preço, irmão? Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. O que é que eu faço? Eu recebo. E porque eu recebo, eu transbordo. A obediência é fruto da fé, não o contrário. Romanos capítulo 1, versículo 5. Vocês estão comigo até aqui? Está fazendo sentido até aqui? 3 pessoas. Obrigado, gente, eu amo essas 3 pessoas. Muito obrigado. Romanos capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele nos fala: por meio dele e por causa do seu nome, deixa eu ler aqui, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos o quê? Graça e apostolado, para chamar de dentre todas as nações, um povo para o quê? Um povo para a obediência. Calma, vou chegar lá, está muito ansioso. Obediência. Eu não estou tirando a obediência da equação. Eu não estou tirando a submissão a Deus da equação. Eu não estou tirando o abrir mão das minhas vontades para viver as vontades de Deus da equação. Eu estou tirando o esforço de achar que é a minha vontade, que é o meu querer, que se eu me esforçar, eu consigo. Porque ele diz: bota o texto, gente. Uma ansiosa para falar, o outro ansioso para tirar o texto. Meu Deus. Para a obediência que vem pela fé, pela fé eu recebo graça, e essa graça operando em mim vai gerar uma coisinha, vai gerar obediência, vai gerar submissão, vai gerar boas obras, vai gerar uma mudança genuína, não pelo esforço, não porque eu paguei o preço, não porque eu faço isso e aquilo, mas porque Jesus pagou o preço, eu desfruto, e o desfrutar dessa graça produz todo tipo de vida na minha vida. Não, mas não acredita em mim não, vamos deixar a palavra falar pela palavra. João no capítulo 15, versículo 5. João 15, 5, um dos textos da nossa igreja. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a árvore, vocês são os galhos. Se, diz comigo, se alguém obedecer, não é isso que diz? Se alguém se esforçar, não é isso que diz? Se alguém for disciplinado, não é isso que diz? Não. Se alguém permanecer em mim. Como é que eu permaneço em Jesus? A gente não pode ler as coisas e simplesmente passar por cima. Eu tenho que permanecer em Jesus. Tá, para. Agora para e pensa, como é que você permanece em Jesus? Tem que permanecer em Jesus. Então eu tenho que ir para a igreja. É isso que o texto diz? Então eu tenho que ler a Bíblia. É isso que o texto diz? Eu tenho que jejuar. É isso que o texto diz? Eu tenho que ir para o monte. É isso que o texto diz? Não. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, inclui obedecer a Ele. Coisa alguma inclui perdoar. Coisa alguma inclui se submeter. Coisa alguma inclui toda e qualquer coisa que Deus exige de nós. Lembra que é impossível servir? Lembra que é impossível obedecer? Aí Jesus diz: é tão impossível que eu preciso fazer através de você, bebezinho. Agora, se você permanece em mim pela fé, se você se sustenta em mim pela fé, eu vou operar isso em você. Eu vou gerar isso em você. Eu vou fazer isso em você. Seu único trabalho é o quê? Seu único trabalho é permanecer. Vamos ler outro texto. Eu amo a Bíblia. Eu amo o Evangelho de Jesus. Filipenses capítulo 2. Olha que interessante.
Filipenses capítulo 2, a gente vai ler o versículo 12. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês o quê? Como sempre vocês o quê? Ó, tá vendo, Lucas? Tem que obedecer. Tá vendo? O apóstolo Paulo é invocado. Tem que obedecer. Vamos ler o texto. Não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em o quê? Ponham o quê? Em ação. Tá vendo, Lucas? Crente que é crente obedece. Crente que é crente age. Crente que é crente se esforça. Com temor e tremor. Eita glória. Agora, olha que interessante esse versículo 13. Pois é quem? Pois é quem? Pois é quem? Deus. Que o quê? Efetua, realiza, gera em vocês tanto o querer como o... Você quer obedecer a Deus? Não. Você quer obedecer a Deus? Sabe quem é que gera esse desejo em você? Deus. Nem disso, minha linda, você pode se gabar. Porque se você quer, é Deus que gera isso em você. E se você consegue, obedecer, adivinha quem realizou isso através de você? Deus. Não é o seu esforço, não é a sua dedicação, porque eu sou crente zeloso. Pare de ser zeloso e comece a ser um crente cheio de fé. Porque se você tiver fé, Deus vai gerar cada vez mais quereres dentro de você. E Deus não é um Deus que somente gera o querer dentro de você, mas pelo poder dEle, pela vida dEle, pela graça dEle, Ele também gera o realizar. Deus gera o querer e o realizar. Eu quero terminar lendo a história de Zaqueu. Eu vou contextualizar e depois eu vou ler esse versículo. Jesus está passando por uma cidade. Zaqueu, ele era um coletor de impostos. Na verdade, ele era o chefe dos coletores de impostos. Só que ele era extremamente corrupto. Para contextualizar um pouco, imagina que... Lembra quando a gente fala, sem querer entrar nesse negócio de política, mas lembra quando a gente fala da Lava Jato e aquela confusão que foi a Lava Jato? Pronto. Zaqueu, ele era o cabeça do esquema da Lava Jato. Ele era o cabeça do esquema. E aí Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar. Zaqueu era desprovido de altura, como o irmão que vos fala. E ele diz, meu irmão, eu desse tamanho, na hora que tiver a multidão, eu não vou conseguir ver. Ele vai e sobe em uma árvore. E enquanto Jesus está passando, Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, chefe dos coletores de impostos, cabeça da Lava Jato, desce daí porque eu vou jantar na tua casa. Primeiro que isso era um escândalo. Imagina, sai uma foto no jornal, nosso pastor Costa Neto abraçando o cabeça da Lava Jato. Imagina a confusão. Eu sabia que esses pastores são tudo bandido mesmo. Enfim, Jesus vai para casa de Zaqueu e a gente não sabe o teor da conversa. Não, nós não temos no texto sobre o que eles estavam conversando. Nós só sabemos de duas coisas. A primeira coisa é que Zaqueu estava com Jesus. Diz comigo, Zaqueu estava com Jesus. Agora, que nós já estabelecemos quem era Zaqueu, corrupto, rico através da corrupção. E esse Zaqueu, rico através da corrupção, ganancioso, egoísta, estava com Jesus. A segunda coisa acontece, e é o que a gente vai ler aqui. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, Evangelho de Lucas capítulo 19, no versículo 8. Palavras de Zaqueu. Palavras do corrupto. Palavras do ganancioso. Que apenas estava na presença de Jesus.
eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa, se eu enganei, eu vou devolver 4 vezes mais. Em um momento, em um encontro, em um jantar, a presença e a vida de Jesus fez mais no coração daquele homem, fez mais no interior daquele homem, do que uma vida inteira de tentativas de submissão à lei, ao que era certo e ao que era correto. Eu quero encerrar hoje dizendo que eu não conheço a tua história, mas eu conheço a minha. Eu não conheço o teu contexto, mas eu conheço o meu. E eu sei que eu sou um ser humano como você. E eu sei que como você, várias vezes eu prometi, várias vezes eu jurei, várias vezes eu chorei, mas não era suficiente. Eu me via voltando às mesmas realidades, eu me via voltando aos mesmos lugares, e quanto mais eu me esforçava, parece que mais longe eu ia. Mas um dia eu fui encontrado pela graça, um dia eu fui encontrado pela presença de Jesus, e um dia eu comecei a entender: Deus não quer o meu esforço, Deus não quer a minha obediência, Deus não quer a minha disciplina, Deus quer a minha fé. E quanto mais eu confio que Jesus é suficiente, e quanto mais eu medito na suficiência de Jesus, no sacrifício de Jesus, na entrega de Jesus, como Ele era o sacrifício perfeito, quanto mais eu internalizo isso dentro de mim, mais eu vejo a obediência sendo gerada na minha vida, mais eu vejo a disciplina sendo gerada na minha vida. Eu tenho que ler a palavra, não. Eu quero ler a palavra. Eu tenho que orar. Não, eu quero orar. Porque pela fé Deus vai gerando em mim a vontade, o desejo. E quantos de nós a gente está limitado a ter um momento com Deus, meu momento com Deus, e aí você tira ali 15 minutos, 30 minutos pela manhã, e você passa o restante do dia sem conversar com Ele, sem lembrar dEle. A gente acha que isso é vida cristã. Não, Deus não quer um momento seu, Ele quer você o dia inteiro. Ele quer que você lembre dEle o dia inteiro. Ele quer que você esteja consciente da presença dEle o dia inteiro. E à medida que você vai lembrando, conversando, e você vai praticando essa presença, você vai percebendo que quando passa aquela moto por você cortando no trânsito, em vez de você gritar filho da abençoada, você lembra e você diz: ah, Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui, obrigado porque eu não sou mais o mesmo, obrigado porque a tua boa obra em mim produz muito mais do que qualquer esforço que eu poderia produzir. O Espírito Santo hoje, Ele está me chamando, Ele está te chamando, não mais para uma vida de disciplina, mas para uma vida de fé. Fé é essa que gera relacionamento, fé é essa que gera proximidade, e essa proximidade vai mudar as tuas vontades, vai te dar novas vontades, vai mudar os teus apetites, vai te fazer uma nova pessoa, e quando você menos perceber, você não vai ter que ir, você vai querer obedecer, você vai desejar ler a Bíblia, você não vai conseguir parar de ler a Bíblia. O teu tempo de oração não vai ser mais um tempo, mas vai ser o dia inteiro, porque é Deus que gera em você o querer, mas não somente o querer, também o efetuar.